Muito boa noite. Estamos aqui para a aula 41ª da disciplina de Mecânica Analítica, do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, opção Mecânica Espacial e Controle. Falando ainda de transdutores eletromecânicos. Para frente. Aqui está a programação desta aula. Nós continuamos com análise de sistemas transdutores e falando ainda de métodos variacionais. Em geral, então, a maneira mais conveniente de atender aos requisitos de admissibilidade é selecionar um conjunto completo de coordenadas generalizadas independentes. Muito bem. Se as variações destas coordenadas são um conjunto completo de variações independentes, então o método mais direto de realizar o método variacional é aplicar as equações de Lagrange. Equações 238 foram dadas lá na aula 24 de Dinâmica de Sistemas Mecânicos. Para frente. Ao empregar variáveis de deslocamento e carga, as coordenadas generalizadas incluem coordenadas geométricas generalizadas e não, aqui é XI, dá um erro aí, desculpa. E cargas generalizadas também não é ME, me desculpe, aqui é QK. Aconteceu essa falha aqui. Então, o lagrangiano, nesse caso, ele é dado pela equação 6.36. O lagrangiano é a função de QCI, Xi.I, QK, Q.K, que é igual T estrelas menos V mais W estrela índice M menos W índice E. Para frente. Então, esse lagrangiano leva em conta todos os elementos conservativos no sistema. E a expressão do trabalho é essa 6.37, somatória de Xi maiúsculo I, delta Xi, mais somatória em K de E de K, delta QK. Então, essa aí define, a expressão do trabalho define as forças generalizadas Xi maiúsculo I e as tensões generalizadas E índice K dos elementos não conservativos. As equações de Lagrange, então, se dividem em dois conjuntos. Esse conjunto dado na equação 6.38a e na 6.38b. A primeira é derivada em relação ao tempo do lagrangiano, da derivada parcial do lagrangiano com relação a Xi.I, menos a derivada parcial do lagrangiano com relação a Xi é igual a Xi maiúsculo I, para I igual 1 até N índice M. E, segundo conjunto, a derivada em relação a T, da derivada parcial do lagrangiano com relação a Q.K, menos a derivada parcial do lagrangiano com relação a QK, é igual a E maiúsculo índice K, para K indo de 1 até N índice E. Para frente. Ao empregar variáveis de deslocamento e de fluxo concatenado, as coordenadas generalizadas incluem coordenadas generalizadas geométricas, QCI, e fluxos concatenados generalizados, lambda K. O lagrangiano aí é o 6.9, a função de Xi, Xi.I, lambda índice K, lambda ponto índice K igual a T estrela, menos V, mais W estrela índice E, menos W índice M. Então, para frente, este lagrangiano contabiliza todos os elementos conservativos no sistema e a expressão do trabalho dada aí por 6,40, que é uma somatória em I de Xi maiúsculo I vezes delta Xi, mais uma somatória em K
de IK delta lambda K, isso define as forças generalizadas Xi maiúsculo índice I e as correntes generalizadas I maiúsculo índice K dos elementos não conservativos. Então, as equações de Lagrange, novamente, divide-se em dois conjuntos, né? Esse dado na equação 641A e na 641B. Primeiro, a derivada temporal a derivada parcial do Lagrangiano com relação a xi ponto I menos a derivada parcial do Lagrangiano com relação a xi é igual a xi maiúsculo I para I indo de 1 até n índice m. No segundo conjunto, derivada em relação ao tempo, da derivada parcial do Lagrangiano com relação a lambda ponto índice K, menos a derivada do Lagrangiano com relação a lambda K, igual a I maiúsculo índice K, para cá indo de 1 até o N linha E. Repare aqui, temos uma nota de rodapé aí, agora apareceu um N linha E. Né? O número N linha índice E de variáveis independentes do fluxo concatenado é geralmente diferente do número N índice E de variáveis independentes de carga. Para frente. O formalismo da abordagem variacional, ele fornece um esquema organizacional eficiente, que é útil na análise de sistemas complexos. Muito bem. Cada elemento do sistema deve ser incluído uma vez, seja no Lagrangiano ou na expressão do trabalho. Para frente. Observe que nos Lagrangianos dados aí na expressão 636, 639, as coenergias sempre aparecem com um sinal de mais, e as energias sempre aparecem com um sinal de menos. Um exemplo agora. Exemplo 6.1, para ilustrar a análise de um sistema transdutor simples. Considere o solenoide de campainha de porta mostrada na figura 6.8 a seguir. Aí, tem uma campainha de porta aí no exemplo 6.1, né? Um solenoide, um núcleo móvel, que eu chamo de percussor, e aí na parede, fixo na parede, tem o que se chama de carrilhão. Muito bem. Para frente. Quando o botão da campainha ele é pressionado, uma tensão alternada é aplicada ao solenoide, o que causa um rápido movimento do percussor para a direita. O percussor deve tocar o carrilhão uma vez e depois retornar o suficiente para não interferir no toque subsequente. Então, analisar-se-á comportamento dinâmico do sistema durante o intervalo em que o botão permanece pressionado. Para frente. Então, para modelar o solenoide real, nós consideramos o sistema que vem a seguir aí, mostrado na figura 6.9, o qual contém um solenoide ideal. Para frente. Então, isso aqui é para modelar um transdutor real. Então, eu incluí elementos elétricos e mecânicos, mas eu estou considerando aqui um transdutor aqui também ideal. Para frente. Tomamos o solenoide ideal como eletricamente linear, com relações constitutivas na forma dada lá em 6, nas expressões 620 ou 621. Então, considera-se que a indutância L, que é uma função de x, é máxima quando o núcleo de ferro está no centro do solenoide e ela diminui simetricamente à medida que o núcleo desvia-se para cada extremidade. Então, as funções L, a indutância em função de x, e de L'
de x, que é a derivada de x com relação, a derivada de L com relação a x, elas são mostradas, esboçadas aí na próxima figura, 6.10. Vamos lá. Então está aí, ó, um esboço da indutância e da derivada da indutância com relação a x. Então, quando o percussor, o núcleo está na posição central, eu tenho um centro magnético, onde a indutância é máxima. Se ele desviar para a esquerda ou para a direita, obviamente essa indutância ela vai cair. E eu estou vendo aqui embaixo a função, a derivada da indutância com relação a x. Vamos para frente. No lado elétrico do sistema, da figura 6.9, consideram-se uma fonte de tensão ideal e um resistor. Sim. Então, temos lá na figura uma fonte de tensão ideal, um resistor. O resistor está aí para modelar a resistência do enrolamento do solenoide mais a resistência da fonte real. Então, eu solicito que o aluno consulte a figura 5.8. No lado mecânico, consideram-se uma massa M e um amortecedor com constante B, além da mola. A massa modela a inércia do núcleo do solenoide e percursor, e o amortecedor modela o atrito viscoso, o qual retarda o movimento do núcleo. Para frente. Para iniciar a análise pelo método direto, nós vamos dissecar o sistema da figura 6.9, dividir esse sistema num circuito elétrico, um sistema mecânico e o transdutor ideal. Então, esses três subsistemas são mostrados na figura 6.11 a seguir. Vamos lá. Então, está aqui na figura 6.11, letra A, o sistema está dissecado, vamos dizer assim, separado. Aqui na letra A mostra o circuito elétrico, né? Na fonte ideal, EDT, junto com o resistor aqui, onde passa, nós temos uma malha, onde passa uma corrente I, daqui EDT, e Ezinho é tensão nos terminais do transdutor. Para frente. Aqui está a parte mecânica do sistema, né? Nós temos uma massa, e um amortecedor e uma mola. Essa massa desloca-se com velocidade v igual a dx dt. Cf aqui é a força do transdutor. Para frente. E, finalmente, a letra C mostra aí o sistema dissecado, o transdutor ideal. Como eu vou explicar cada uma dessas figuras, aí, letra A, B e C, à frente, então, vamos para frente. No circuito elétrico, estão incluídos os terminais elétricos do transdutor. No sistema mecânico, é mostrada a força do transdutor F atuando na massa. E na figura 6.11c, são exibidas as relações constitutivas 6.21 para o transdutor ideal. Para frente. Em seguida, consideram-se os subsistemas elétrico e mecânico separadamente. O circuito elétrico da figura 6.11a tem uma única malha. Há uma corrente de malha independente I e uma carga generalizada independente Qzinho, definida por dqdt igual a I. Ao usar Qzinho como uma variável elétrica, automaticamente garante-se a satisfação da lei de corrente de Kirchhoff e das relações carga-corrente. Para frente. Para obter uma equação para Qzinho, impõe-se a lei de tensão de Kirchhoff. Usando a lei de Ohm, para o resistor, nós temos aí a expressão 6.42, onde E de T é igual a R de Q dt mais Ezinho, onde Ezinho é a tensão nos terminais do transdutor. Para frente.
Temos um delay aí, vamos aguardar, sem problemas. Bom, aí, o sistema mecânico da figura 611b tem a mesma forma do sistema lá do exemplo 7, na aula 14, quando falávamos na dinâmica de sistemas mecânicos. Os requisitos geométricos são automaticamente satisfeitos se tomarmos o deslocamento comum x da massa, mola e amortecedor como uma coordenada generalizada e definirmos v como sendo dx dt. Tomamos a origem de x correspondente à posição na qual não há força na mola. Para frente, nós estamos vendo aqui o método direto, né? Para isso. Então, essa origem, ela é indicada na figura 6.10 como estando à esquerda do centro magnético do solenoide. Para obter uma equação para x, impõe-se o princípio da quantidade de movimento linear. Usando as relações constitutivas para a mola e o amortecedor, nós obtemos a equação 6.43, que nos dá menos F menos Kx menos B dx dt igual a M d2x dt2, onde F é a força do transdutor. Para frente. Nesta etapa, tem-se uma equação elétrica 6.42, contendo a tensão do transdutor Ezinho, e uma equação mecânica 6.43, contendo a força do transdutor F. Agora, voltando para o transdutor na figura 6.11c, nós obtemos a equação 644 e 645. 644 é Ezinho, que é igual a derivada de lambda dt, que é igual a derivada no tempo de Li, que é igual a L, derivado segundo de Q com relação a T, mais L' dq dt, dx dt. E a 645 é dado por F igual a menos meio L' dq dt elevado ao quadrado. Eu obtenho essa equação, substituir dq dt por I. Pois não? Finalmente, quando 6.44 é inserida em 6.42 e 6.45 é inserida em 6.43, nós obtemos um par de equações dinâmicas acopladas para Qzinho e Xzinho. Está aí na 646 A e B. Então, L, que é a indutância, multiplicado pela derivada segunda da carga com relação ao tempo, mais R dq dt, mais L' dq dt dx dt, igual a Ezão de T. E M, derivada segunda de x com relação ao tempo, mais B dx dt, mais Kx, menos meio L', que multiplica dq dt ao quadrado, igual a zero. Para frente. E aqui terminou a aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.